Desculpa o atraso da live, estava terminando de atender um paciente aqui com zumbido. Um caso que precisei atender. Já avisei o Ricardo que eu estava entrando aqui. Esperar o Ricardo entrar. Oi, Mari. Oi, Fátima. Amiga, demorei porque eu tava atendendo. Oi, Carol. Boa noite. Esperar o Ricardo entrar. Vou chamar ele aqui. Flávia Rizzi. Oi, Maria. Ô, Flávia, fala pro seu marido entrar. Ele entra e aí eu ou chamo ele aqui, ou ele pede o convite. Cadê marido? Onde que tá marido? Boa noite, Nair. Oi, Ricardo, boa Tudo noite. bom, Gabi? Como Desculpa a é que tá? demora. Não tem Tava problema, tá terminando de tudo atender um certo. paciente aqui com zumbido. E aí, Ah, você tá super chique. Tava tava ele atendendo paciente mostrando foto zumbido? dos filhos trigêmeos. Eu falei, meu Deus, olha lá. Eu falei, porque eu quero também ter 3 filhos, mas eu não sei se vai dar certo. Tá louco. Um tá Tá bom bom, já dois tá bom. demais aí, Ricardo? Três é 3 muito. é muito, né? Ricardo, agradecer já, primeiro a sua presença aqui, tá Obrigado. entrando, pra gente poder bater um papo. Eu sei que a sua área não é exatamente o zumbido, né? Então, quando eu fui fazer o convite, já sabia disso, mas a sua área é muito a questão da DTM, de disfunções, né, orofaciais. E tenho certeza que a gente vai aprender muito com você e você também vai aprender um pouquinho sobre o zumbido. Mas eu acho que o melhor aqui não é só a integração dos dois, né, da DTM com o zumbido, mas é levar informação sobre isso, né, da DTM, principalmente para os pacientes, para eles poderem perceberem se tem isso também, né? Porque às vezes tem, mas não sabe quem procurar, o que fazer, às vezes nunca pensou também nem no dentista para poder ajudá-los. Então, para quem não nos conhece aqui, vou fazer primeiro a minha apresentação. Eu sou a Gabriela Amaral, sou fisioterapeuta aqui no Instituto Bases. A gente trabalha aqui com parte de dor crônica, eu trabalho especificamente com a parte de zumbido, somatosensorial e também questões de coluna, ombro, cervical, que já temos o prazer de atender também o Dr. Ricardo e a sua digníssima esposa Flávia. E eu vou pedir para você, Ricardo, se apresentar aqui brevemente, né, para gente, para quem não te conhece também. Muito bom. Obrigado, Gabi, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho
sobre a DTM, sobre a minha especialidade, que é a ortodontia, né, em especial esse assunto que eu adoro, que é a DTM. Eu sou o Ricardo Rizzi, sou ortodontista, professor de ortodontia, e sou um entusiasta assim, do estudo da DTM, gosto muito da DTM. Tenho um sonho de fazer uma especialização de DTM, eu já falo faz alguns anos, né, lá no Rio de Janeiro, e ainda vai se concretizar esse sonho, porque acho que faltam, né, profissionais no mercado para poder tratar os pacientes que ficam meio perdidos às vezes, né? Bem perdido. Mas eu acho que é um mundo que eu também, quando entrei nessa área da fisioterapia, porque na faculdade a gente quase não vê, né? Assim, vê muito por cima sobre a ATM e depois você vai começar fazendo cursos e se especializando um pouco mais para entender. A mesma coisa sobre o zumbido, né? Dentro da faculdade de fisioterapia, não sei se hoje em dia vai ter algo sobre, porque está falando-se cada vez mais. Não sei se você pega, às vezes, muitos pacientes, alguns pacientes que têm queixa de zumbido, né? Você me encaminhou uma vez um paciente que tinha o zumbido. Então, os profissionais também estão tomando conhecimento sobre isso, de algo que antigamente a gente achava que era só uma questão da terceira idade, né, que era só devido à perda auditiva, é por isso que também não se dava tanta importância. E aí, alguns estudos, alguns estudiosos começaram a ver que, na verdade, o zumbido ele vai além da perda auditiva, né, sendo a principal causa, mas ele vai muito muito além. Então, assim, a gente já teve algumas lives, né, que estão aqui, até gravadas aqui no nosso Instagram do Instituto Bases, falando sobre com a doutora Letícia, sobre o que é, né, o zumbido em si, para quem não viu ainda, mas só para saberem, contextualizar um pouquinho, o zumbido, ele é um sintoma, né, da via auditiva, ele pode ser causado por múltiplos fatores, não necessariamente, né, só pela perda auditiva. A perda auditiva, ela é só uma base para que ele exista. Agora, as outras questões, principalmente DTM, questões de tem pessoas que precisam, às vezes, tem os classes, né, que a gente sabe que precisa de uma ortognática também, às vezes pode apresentar zumbido, então a gente vai abordar mais esses assuntos para a gente conseguir explicar para as pessoas como que funciona uma coisa levando a outra, o que pode ter a questão do ouvido com essas disfunções. Então, eu vou pedir para você já entrar nesse assunto, explicar para a gente o que é a DTM, né? O que são essas questões. Muito bom. Então, vamos lá. Quando você me chamou para a live, né, fiquei assustado. Falei, nossa senhora, eu vou falar de zumbido, mas eu não entendo nada. Aí a gente vai ler, vai se inteirar do assunto e tal, né? Então, o que a gente percebe, né, lendo os papers e tal, é que o zumbido assim, grosso modo, né, 90% dos pacientes vão ter alguma alteração auditiva, certo? E os outros 10% são alterações de outra natureza. E dentre elas, nesses 10%, a DTM é o fator mais predominante, né, que tem a maior casuística aí de causar o zumbido auditivo. E eu sempre tive por mim, assim como ortodontista e como faço tratamento de DTM de primeiro nível, eu sempre tive comigo que o ortodontista é o gerente do caso, assim, ou o especialista de DTM é o gerente do caso, do tratamento, né, e a gente vai distribuindo o paciente para os profissionais, né, para a fisioterapia, para fazer o tratamento muscular, coadjuvante e tal, às vezes um tratamento medicamentoso, mas quando a gente vai ler sobre o zumbido, a gente vê que tem outro chefe na jogada, que é o otorrino. O otorrino é o chefe do caso do zumbido. Então, ele que vai conseguir diagnosticar melhor, junto com o fisioterapeuta, né, a origem desse zumbido, para que aí possa ele distribuir, né, se for o caso. E aí, em alguns casos, né, do zumbido é causado por problemas somatosensoriais, né, que são chamados. Então, que tem a ver com os músculos e com a articulação, e aí é exatamente o que é a área da gente, né? Então, só para contextualizar, a ATM é a articulação da mandíbula, né, do queixo aqui com a cabeça, né, é uma articulação super complexa, né, porque ela tem 3 componentes articulares, então, duas articulações que são unidas, uma interfere no movimento da outra, e o terceiro componente articular são os dentes, que interferem na articulação, né? Então, a maloclusão, de alguma maneira, pode interferir na posição da articulação. E por esse motivo, ela é super complexa.
acho que é a articulação mais usada do corpo, né? Porque a gente usa o tempo todo para falar, para engolir, né? Então, para articular, mastigar. E acho que ela é super pequenininha, né? Então, cara, é uma maravilha, é, é Então, incrível, estamos né? Como ela apaixonados aguenta aí, pela é ATM. isso, como ela aguenta o tempo todo, né? Então, eu não vou ficar entrando muito na anatomia da coisa, porque fica muito lúdico assim a gente querer explicar assim sem um apoio visual, mas a ATM é essa moça aí, né? E a DTM, né? Às vezes as pessoas confundem os termos, né? ATM, DTM. A DTM é a disfunção, né, temporomandibular. Ele envolve a ATM propriamente dita e os músculos da face e os músculos da região cervical. Né? Então, os principais músculos, o músculo temporal, o músculo masseter, os músculos pterigoídeos, que são um aqui por dentro e um aqui em cima, e depois o músculo de gástrico, o músculo da cervical, aí você vai falar melhor, né? Então, Deus. Tem muito músculos que as pessoas nem imaginam nessa região de assoalho, né? Assoalho sim, da que faz a questão também de abertura de boca. Tem muita coisa para uma articulaçãozinha pequena. E a gente fala justamente que o masseter, né, que é o músculo mais forte do nosso corpo. As pessoas falam, o músculo mais forte é o coração. Não, tá na sua boca, porque você precisa, você utiliza o dia inteiro, né? Estamos aqui falando, estamos mastigando toda hora, ele está mexendo. ele tá treinando. Uhum, A todo momento abrindo e fechando e treinando. Muito perfeito. bem. E aí, então, a DTM, ela é caracterizada quando existe um distúrbio dessas estruturas todas, né? Então, ou um distúrbio muscular ou um distúrbio articular. Né? E aí, essa DTM pode estar ligada, né, em alguns casos, ao aparecimento do zumbido, né, dos nossos pacientes. Bem, E Gabi. os sintomas que essas pessoas podem sentir para a questão de DTM, né? Como as manifestações, para saber mais ou menos se poderia ser uma DTM. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o zumbido, né? Vou abordar também essa definição, fazer essa interligação aí da Boa, DTM. Mas o muito que bom. seriam sintomas e essa, né? O que a pessoa sente? A DTM é caracterizada por dor, né? Então, dor muscular, cansaço muscular, nas DTMs musculares. E quando o paciente tem DTMs articulares, ele pode ter dor articular, né? Que é o maior sintoma, os sintomas mais preocupantes, é a dor e a limitação de abertura. Né? Então, isso quer dizer que existe alguma doença instalada ali dentro, eles chamam degeneração interna, né? Existe alguma degeneração interna ali dentro que está causando uma dor e ou a limitação de abertura. Então, se você tem dor, né, articular, o estralo é o início de um problema, né? O início da degeneração interna articular, mas não necessariamente é um problema. Você não trata estralo. Mas, dependendo dos casos, esse estralo pode evoluir e aí levar a problemas de degeneração interna mais importantes, assim, né, dentro da articulação, problemas inflamatórios e até degeneração óssea da cabeça da mandíbula, né, que são os processos de artrite. Essas artrite, o povo comenta bastante. Ah, eu tenho artrite, no... mas as pessoas ficam assim, como assim eu tenho artrite aqui? É uma articulação como outra qualquer, e ela pode sim ter casos de até artrose mesmo, né? E artrite é a inflamação da articulação, a artrose seria a degeneração, né? O processo degenerativo. A artrite pode levar a artrose É, e, né, normalmente. o conceito exatamente. O que é isso, a artrite e a artrose, né? É quando a cabeça da mandíbula, a parte da mandíbula que articula com o crânio, ela vai diminuindo de tamanho, né? Possivelmente por conta de ser uma reação às agressões que ela está sentindo, né? Que ela está sofrendo. Uhum. Então, esses são os problemas da DTM mais comuns, né? Que a gente trata. E tem classificações, tem você define, como você faz mais ou menos esse diagnóstico. O diagnóstico DTM, na verdade, a DTM existe um critério de diagnóstico, né, da DTM,
é um critério americano, é bem legal, um artigo grande, assim, acho que de umas 70 páginas. É muito legal, ele vai te dirigindo, assim, para fazer o diagnóstico, né, da DTM. Mas, basicamente, a gente separa, então, em DTM muscular e DTM articular, né? Ou mista, quando envolve a articulação e a musculatura. E aí, para cada uma das duas, existe uma abordagem terapêutica, né? Então, não sei se já está na hora da gente falar de abordagens Não, vamos terapêuticas. falar para outra. Mas bem legal. Então, assim, é isso. A ATM é uma coisa, né? A ATM é a articulação, como a gente tem articulação no dedo, articulação do ombro, é a articulação da nossa boca. Elas funcionam em conjunto, né? Elas funcionam ao mesmo tempo, as duas juntas. Se uma tá mais travada, provavelmente você vai sobrecarregar o outro lado, né? Você não vai conseguir ter uma abertura também de boca bem legal. E o zumbido, como eu estava falando para vocês, ele é um sintoma que ele aparece por algum motivo específico. Então, o zumbido ele é um som que a pessoa pode ter percebido em um lado só do ouvido ou bilateralmente, ou algumas pessoas falam, parece que está na minha cabeça. Quando a gente percebe que a pessoa fala que está na cabeça, a gente considera que seja um zumbido bilateral, né? Mas o zumbido ele vem não de uma fonte externa, né? Existe um tipo, sim, de zumbido que pode ser audível, mas ele é bem raro, ele é bem incomum. A maioria é aquele zumbido subjetivo que só a pessoa percebe e ela pode acontecer dentro de alguma coisa. Eu sempre falo que cada paciente acaba tendo um tipo de potinho, né? Um copinho um pouquinho mais raso, outro um copinho um pouquinho maior, e às vezes o zumbido ele pode ser aquela última gotinha de algo que veio a aumentar. E normalmente as pessoas acabam tendo, quando a gente fala do zumbido do tipo somatosensorial, a gente fala justamente desse zumbido que tem a influência das vias somáticas, né? Dessa questão da musculatura, da articulação. Então, como a ATM é uma articulação e ela também está muito próxima ali do nosso ouvido, a gente acaba, sim, levando em consideração esse tipo de disfunção, né? A nossa prevalência, pelos estudos, a gente vê que o zumbido ele principalmente aparece nas mulheres, mas em consultório eu vejo um pouco diferente isso. Eu vejo uma população maior em homens. Talvez, não sei se as mulheres são um pouco mais resilientes, não vem entrar o caso. Mas a questão a maioria, quando vem do tipo de somatosensorial, que exatamente como o Ricardo falou no começo, quem manda, né, nessa questão do zumbido é o otorrino mesmo, ele que vai fazer esse primeiro contato, esse diagnóstico, pedir os exames e depois encaminhar para os seus respectivos profissionais aí que possam fazer esse acompanhamento, mas normalmente alguns pacientes eles vão apresentar essas questões de disfunção da ATM. Também o famoso bruxismo, que a gente também vai falar aqui um pouquinho, pode ter cefaleias associadas, casos de tontura e também dores na cervical mesmo, uma rigidez na cervical e também questões de ombro, né? Porque se a gente está falando que o zumbido do tipo somatosensorial é influência das vias somáticas, a gente dá preferência para essas regiões que estão mais próximo, né? Mas nada interfere que a pessoa tenha também uma dor na lombar, por exemplo, e essa dor ela possa sim também estar interferindo nessa questão de percepção. A gente estava falando aqui, né, como que uma coisa pode levar a outra especificamente. É pela sobrecarga mesmo, o Ricardo está comentando, né? Se você tem uma disfunção, algo que não está funcionando muito bem, o seu corpo ele começa a se questionar também, ele começa a dar sinais de que você está precisando melhorar algumas questões, né? Então, quando a gente vai procurar um profissional, seja um dentista ou fisioterapeuta, para fazer esse trabalho, né, para melhorar essas questões, a gente primeiro precisa entender realmente se o que está acontecendo é uma DTM de fato ou é um bruxismo também, né? E aí a gente entra também numa parte que acaba falando um pouco de diferenças, né? Porque as pessoas acham que bruxismo e DTM, elas são as mesmas coisas. E na verdade, não, né, Ricardo? Não é a mesma Não coisa. necessariamente, né? Na verdade, o bruxismo é um aumento da atividade muscular, né? Dos músculos mastigatórios. Né? A gente tem dois tipos de bruxismo, assim, de uma maneira classificatória, a gente pode falar de dois tipos de bruxismo. Um seria o bruxismo em vigília, aquele que você faz acordado, né? Então, é basicamente apertar os dentes.
né? Uhum. Então, é difícil alguém que ranja os dentes de forma consciente, acordado. Mas tem gente que aperta o dente, e às vezes inconscientemente, né? Tá ali e não percebe que tá apertando. Uhum. Só para contextualizar, outro dia tava dando aula lá em João Pessoa, e sentou um paciente para fazer avaliação, e ele reclamando de cansaço muscular, nos músculos da face, até dor em um dente, assim, aí eu olhei o dente estava rígido, estava íntegro, não tinha nenhum problema, e aí eu comecei a questionar ele em relação ao apertamento, né? Você aperta o dente de dia? Como faz? Ah, não, não aperto e tal. Eu, ninguém nunca aperta. E aí o paciente estava deitado e ele tinha um peito enorme, assim, sabe? Aqueles peitos de gente que faz academia, Crossfit. marombão, assim. É. Aí eu falei, cara, mas você não aperta? Eu não aperta. Você levanta muito peso? Nossa, levanto, não sei o quê, faço supino. Falei, quando você vai levantar o supino assim, você não faz assim, ó, aperta os dentes? Não aperto. Falei, então, é aí que você está errando, né? Você precisa relaxar a musculatura. Então, hoje tem até aplicativo, né, para lembrar as pessoas a desencostar os dentes, né? Porque o fato de você apertar o dente é muito ruim, né? Não só para os dentes, mas os tecidos de suporte dos dentes e especialmente a articulação. Você aumenta a carga da articulação. Então, esse é o bruxismo cêntrico, né? O que você faz apertando e de vigília, de dia. E à noite, dormindo, aí você pode fazer também algum tipo de bruxismo. Algumas pessoas fazem ele também cêntrico, de forma cêntrica, apertando, mas é comum, né, você ter um ranger dos dentes, né? E isso não é uma coisa consciente, né? Você está dormindo, ele é controlado por mediadores químicos, né? E tem muito a ver com estresse, com ansiedade, com outras situações, né? A apneia do sono, Sim. apneia do sono, tem a ver com o bruxismo, tem muita coisa que está ligada, né? Refluxo, né? E, Também. isso, e aí o que a gente precisa é proteger os dentes, né, à noite. E de dia é a orientação. Ó, não aperta o dente, não range e tal. E de noite, proteger os dentes, né, com uma Uhum. placa que cubra os dentes, uma placa dura, lisa, para que o paciente não desgaste e nem quebre os dentes, né? Perfeito. Eu acho que é muito válido a gente sempre reforçar, falando que é uma placa rígida, né? Não Tem é que uma ser rígido, placa, tem que ser né? rígida, é de acrílico, né? Que vocês É uma fazem? placa Acrílico. acrílica, rígida, com uma espessura boa, assim, lá atrás de mais ou menos 2 milímetros, né? Para que existe um mecanismo, né? Que toque todos os dentes, e aí, por conta de tocar todos os dentes, existe um input no cérebro, né? Por causa do ligamento dos dentes, para provocar relaxamento muscular e tal. Então, é uma coisa que não é tão simplesinha, né? É porque Não é. vira e mexe, às vezes eu escuto falar que fui no dentista, né, e fez uma placa de silicone pra mim, assim, a gente quer morrer com uma informação dessa, porque não, né, e tem gente que às vezes também, eu não vou pagar X pela fazer uma placa, compro lá no Mercado Livre aquele protetor bucal. Eu falei, gente, é só se é só para proteger os dentes, não vou pagar uma fortuna. Então, as pessoas têm que entender também que não é É, só isso, né? Que não é só o fato eu de acho proteger que os eu acho dentes, que dá até uma outra live, né? né? Falar só da placa. Dá. E ela é considerada um tratamento minimamente invasivo, né, para os problemas de DTM, e porque além de proteger os dentes do bruxismo, né, ela também relaxa a musculatura Uhum. e vai posicionando a articulação na melhor posição que ela pode ficar, que é o local onde ela melhor vai aguentar as forças, né? Então, esses são os objetivos, né, quando a gente faz um tratamento com placa. E aí as características são essas, né? Tem que ser dura, tem que ser lisa, tem que ser de acrílico, tem que ser grossa o suficiente e tem que fazer ajustes mensais durante um tempo. Porque se você só. O que é comum acontecer são mesmo os dentistas, né? Eles moldam, instalam a placa, faz o primeiro ajuste e dá outro paciente.
E aí, como a gente precisa fazer, aguardar essa articulação e se posicionando no lugar ideal, assim, ou o melhor possível lá dentro da articulação, a gente tem que refazer os ajustes, até o momento que estabiliza, né? A hora que estabilizou, legal, é aí que ela vai ficar, aí você pode dar alta para o paciente. Mas geralmente leva de 6 a 8 meses, né? Então, precisa ter uma live depois só de placa. Precisa. É, Mas é a muito Mari legal. falou, né? Já tive paciente usando o protetor bucal de luta. O único, só para contextualizar também, do porquê que, brevemente, do porquê que não ser de silicone. Porque se o bruxismo é um movimento involuntário, causado, né, pelo esse movimento da boca, de morder ou de ranger, e você põe uma coisa molinha ali, né? Tipo um chicletinho, o cérebro gosta. Então ele vai fazer isso mais, né? Ele vai aumentar, Estimula, estimular. estimula o apertamento. Ele gosta do E numa, chicletinho e fica lá o estimula o chicletinho. apertamento numa posição fora da concentricidade e pode levar a piorar os casos de DTMs articulares. Né? Perfeito. Então, se você tem aí em casa um protetor que seja bucal de silicone, por favor, procure o Dr. Ricardo para fazer um novo alguém da sua cidade. Ricardo, existe algum Muito bom. aparelho para DTM? Não, a placa, na verdade, ele é o tratamento de primeira escolha, né? É o primeiro degrau. Eu sempre falo assim, que eu dou aula de DTM, que o tratamento do DTM é um tratamento escalonado. Então, se tem dor muscular ou articular, a gente tem que começar sempre no primeiro degrau, né? A não ser que você tenha grandes destruições articulares, assim, processos artríticos super avançados, aí às vezes não dá para ficar tão calmo ali no primeiro degrau. Mas de uma maneira geral, assim, paciente que tem dor muscular, um pouco de dor articular, um pouco de limitação de abertura, mas sem grandes doenças, a gente tem que começar no primeiro degrau, que são os tratamentos minimamente invasivos, né, e que resolvem a maioria dos casos de DTM. Então a gente usa uma placa acrílica. A gente pode, em casos agudos, fazer alguma receita de medicamentosa, né? Então você vai fazer um anti-inflamatório ou um relaxante muscular, ou às vezes os dois. E aconselhamento para não apertar de dia, aconselhamento psicológico. E encaminhar para fazer tratamento muscular, né? Tratamento de relaxamento muscular. Então, a gente encaminha para fisioterapia ou fazer agulhamento. Vi lá hoje que vocês colocaram um post sobre agulhamento seco, né? Que também faz parte desse primeiro degrau. São tratamentos minimamente invasivos que vão ajudar ou promover o relaxamento muscular, né? Contribuindo para a melhora do quadro de dor do paciente. Né? E aí, se não melhorar ali nesse primeiro, né, especialmente pacientes que têm problemas articulares, a gente vai para o segundo degrau, que é lavar a articulação, injetar ácido hialurônico, ou PRF, enfim. E depois evoluindo até para artroscopia e, em últimos casos, No até... caso, né? A gente sempre preza pelo tratamento Sim. conservador, porque é uma cirurgia, apesar de ser pequenininha a É, cicatriz, mas é invasivo, tem anestesia e tem riscos também, né? E uma articulação aberta, ela nunca mais será a mesma também, né? A gente tem que levar em consideração o custo-benefício de se realizar essas técnicas, né? Porque às vezes tem pessoas que já chegam falando, eu quero fazer a artroscopia, porque eu vi na internet que resolve o meu caso. E não é bem assim, né? não é. Sempre começa pelo tratamento minimamente invasivo, né? Que ele já resolve a maioria dos casos. E a questão assim, de aparelho ortodôntico em si, eu sei que não. Só para. Normalmente eles tratam o DTM, tem pessoas que vão precisar por causa de uma mordida cruzada. Você Muito bom. usa. Como que funciona essa questão do aparelho ortodôntico para isso? Eu também não sei, tá? É uma dúvida real minha. Tá, não, legal. Foi boa a sua pergunta, porque na verdade é uma polêmica, Tá. né? Isso é uma polêmica Eu muito gosto de grande. polêmica, eu Existem gosto de polêmica. dois grandes grupos de estudo de problemas de DTM, né? E uma que despreza totalmente a relação oclusal como componente coadjuvante ou auxiliador aí do processo de DTM,
e o outro que considera o fator oclusal, né, como um componente que ajuda ou piora ou que atrapalha o problema de dor, né? O fato é que o que a gente pensa é que, como a gente faz, né? A gente faz o seguinte: pacientes que têm DTM, a gente não inicia tratamentos ortodônticos. A gente primeiro trata DTM, tá? Existe uma reação do corpo, né, de quando você muda a posição dos dentes, muda a propriocepção da mastigação, muda o jeito que o paciente mastiga. E às vezes ele relaxa a musculatura, por conta de ter mudado a posição do dente. Né? Uma mínima mudança, às vezes, causa um relaxamento temporário, que seja. E aí, por conta dessa mudança da propriocepção, às vezes o paciente melhora a DTM. Né? Então, existe, sabe, umas informações muito cruzadas assim nesse assunto, sabe? Ah, não, o tratamento ortodôntico melhora a DTM? Talvez melhore em algum caso ou outro, mas você não pode encarar, né? Você não pode pegar um exemplo que deu certo e generalizar para todo mundo, né? Entendi. Se você tiver um paciente com DTM articular, com côndilo em processo degenerativo ativo, você não pode mudar a posição de dente, você não pode fazer nada, porque você pode acelerar o processo degenerativo. Né? E aí ele perde o côndilo, né? perde o osso, tem que fazer prótese. Então, a gente tem hoje como regra assim, paciente tem dor, paciente tem limitação de abertura, vamos tratar a DTM primeiro, né? Podemos fazer um tratamento mínimo, de primeiro nível, né? Põe a placa, medicamento, fisioterapia tal, zerou, tá bem? Tá bem. Então agora a gente começa o tratamento ortodôntico, né? Para melhorar as condições da oclusão. Né? Como a gente falou lá no começo, a articulação, a ATM, né, ela é super complexa, ela tem 3 componentes articulares, que é as articulações e os dentes. Né? É verdade, é verdade. Então o dente depois ajuda, né, a equilibrar o sistema, né, fazendo com que o paciente, às vezes, tenha oclusão com a articulação posicionada num local que ela aguente melhor, né, as forças. Eu fico pensando que nem quando você dobra o joelho, né? Quando você fica com muito tempo com o joelho dobrado, chega uma hora que começa a doer, né? Porque ele está fora da posição. Você está recebendo carga fora do, do eixo que ele deveria receber, né? E a articulação aqui é a mesma coisa. Se de repente você tem uma mordida que está levando ela para algum lugar que não seja o ideal, onde ela deveria estar, aí você pode com o tempo, ter algum tipo de problema. Né? Então, mas isso é uma coisa particular que eu estou te falando. Né? Não, Porque os papers, eles nem apoiam tanto não, isso. perfeito. Né? Tem muitas linhas aí que falam, olha, não, beleza, é só tratar músculo e boa. A gente sabe que não, né? E eu gosto sempre de falar que se o paciente, por exemplo, a dor, ela é um sistema de alerta do nosso corpo, né? Ela não necessariamente caracteriza a lesão em si. É só dizendo que, cara, tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Então, se você coloca a mão numa chapa quente, a sua mão começa a doer porque você tá com uma mão na chapa quente. Então, ele vai falar, olha, você tá numa mão na chapa quente, tira daí. Essa questão da articulação é a mesma coisa. Se tá tendo dor, principalmente, assim, ó, algo não tá legal. Vamos tentar ver. E o paciente em si, ele adota, né, certos comportamentos, o bruxismo sendo um deles, por algum motivo X e outros fatores que vão influenciar. E eu acho que também a questão das mordidas, assim, pode ter, eu tô falando de mim, tá? Do olhar fisioterapêutico, assim, do que eu percebo de paciente. Eles têm também uma questão comportamental junto, né? Um paciente, às vezes, ele pode ter uma dor na cervical e, às vezes, ele começa a rodar já mais sua cabeça para um lado para se proteger, às vezes é o jeito que ele fala também, e aí às vezes ele vai adotando algumas características, eu não sei se isso também poderia influenciar. Então, ao mesmo tempo que você está mudando uma forma, acho que da pessoa de morder, né, de movimentar aquela articulação, aqueles dentes, você começa a mexer num todo, né? E acho que uma coisa pode influenciar sim, também uma opinião minha particular. Eu acho que uma coisa pode influenciar na outra, porque a gente se constrói dessa forma, né? Você, ao longo do tempo, vai criando tensões, trabalho, estresse, vida adulta, boletos, e essas tensões, elas de alguma outra forma, acho que pode influenciar sim no seu jeito, né? Talvez de falar, de movimentar, e esses dentes também. E eu acho que
depende do que você come também, muitas vezes, né? De coisas. Tem paciente que evita. Eu tive um paciente que ele evitava comer coisa dura porque ele tinha medo, muito medo de machucar a TM. Mas se você nunca comer coisa dura, como que você vai um dia chegar poder comer mesmo, né? Então, quando você comer, vai doer, porque seu corpo também não está acostumado com aquilo, né? Com aquele estímulo ali Com aquela quantidade de força, da né? quantidade de força. A gente começa. A gente já falou um pouquinho então da placa mil relaxante. Eu só gostaria assim, de explicar um pouco mais como as pessoas que têm talvez zumbido e possam entender melhor como que me acontece, né? Como a gente falou aqui, essa interligação das duas partes, do zumbido e da DTM, normalmente o zumbido ele pode ter modulações, que ele pode aumentar, ele pode diminuir. Isso indiz algo ser somatosensorial, mas sim, também tem pacientes que não têm modulação e têm componentes somatosensoriais, que seriam o quê? Dores, né? A dor é um fator bem importante, porque se a gente já tem um cérebro que está hiperestimulado, tá tendo essa produção desse zumbido por algum outro motivo, se a gente tem a dor presente, ele vai se sensibilizar, né? Então ele vai ficar mais hiperativo. Então, dores, como o Dr. Ricardo falou, se você tem dor ao mastigar, né? Alguma coisa um pouquinho mais dura, dor de manhã, a hora que você acorda, vai comer um pão, por exemplo, né? Tá mastigando, tá tendo uma fadiga, né? E você percebe que você joga também alimentos mais para um lado do que para o outro, e principalmente se você tem dor do mesmo lado desse zumbido. Se o zumbido é do lado esquerdo, você também tem essa fadiga, esses incômodos também do lado esquerdo. Pode, né, nos dar indícios de que você tem uma DTM que possa estar influenciando nesse zumbido. E também modulações da boca, né? Abrir a boca, fazer os desvios laterais, protusão, retração, também pode ter indícios de essas questões da TM muito presente. O bruxismo em si, ele normalmente, como eu falei, também sempre está presente nas pessoas. Aqui a gente faz essa parte de falar do aplicativo, né, que é o Desencoste Seus Dentes, acho que você conhece esse Conheço, app, indico para os meus pacientes né, a também. gente... Outra coisa que eu indico é se o paciente trabalha com computador, propor uma etiquetinha vermelha na tela, no canto da tela, porque aí ele quando olha, lembra de desencostar o dente. Às vezes nem percebe, né? Quando vai ver, já passou Não? 3 horas, tá tenso e com aquela mandíbula um pouquinho, a boca mais fechada e rígida. Então, uma Sim. boa dica também é colocar um post-it, colocar aquelas bolinhas no celular ou no computador. Porque a hora que você bater o olho, você já sabe que aquilo ali, fala, opa, preciso dar uma desencostada aqui nos meus dentes. As Desencostar pessoas, o acho dente. que nem todo mundo sabe, né? Mas quando a gente tá com a boca fechada, o nosso dente ele não deve se encostar, né? Acho que é muito importante falar isso, para a gente pode parecer É, normal, mas quando você está com a boca fechada, começa a prestar atenção para saber se você está com os dentes encostados. Se tiver, está errado, né? Tenta relaxar um pouquinho mais e deixar a língua, ela é mais ela é no céu da boca também, né? Relaxada. língua no céu da boca, lá em cima. Existe um espaço que chama espaço funcional livre, né? Quando a gente estuda lá odontologia, lá na faculdade, a gente tem que lembrar disso, né? Que a oclusão os dentes, quando estão em repouso, né? A mandíbula, quando está em repouso, os dentes não encostam. Existe um espacinho que fica entre os dentes, que chama espaço funcional livre. Tem que existir esse espacinho. E aí os dentes tocam muito poucas vezes por dia, para a gente ter ideia. A gente não toca o dente nem para falar e nem para comer. Começa a Olha, perceber. não tinha É, percebido nisso, que a é, gente fala, a gente realmente não encosta os não dentes. É toca. verdade. E nem para comer. Quando você vai comer, você também não toca. Você só bate no alimento. Bem legal. Então, é interessante, né? Então, a gente tem que Muito tomar muito bom. cuidado, porque as pessoas acabam achando que é até normal, né? Sim, Os sinais de autismo clássico, assim, que se a gente bater o olho, você vai ver esses sinais que você possa estar tendo. Aquela linha, né, interna aqui dentro da bochecha, a gente fica com uma linha um pouquinho mais esbranquiçada, a linha alba, né? Tanto, principalmente, acaba sendo bilateral, mas pode ser que um lado, né? Se você morde muito também a bochecha, não só quando você está comendo às vezes, mas se você tem vê que está sempre machucadinho, você também pode ter um indício. E a língua denteada, né? Que é essa língua que, se você colocar sua língua para fora, eu tenho, mas eu não vou colocar minha língua para fora aqui. põe aí para fora, Gabi. Ela tem, né? Parece que é uma engrenagenzinha, né? Essa denteação mesmo, porque esse contato que a língua faz uma pressão,
entre os dentes, não, né? Contra os dentes, na verdade. Sim. Então, eu já percebo que, no meu caso, piorou muito pós-pandemia, pós-maternidade. Esse bruxismo, ele deu uma acentuada aí, né? Tem... Quando eu marquei meu casamento, eu rangi o dente 3 meses, né? Então, depois passou, depois passou. Mas eu rangi até o casamento. Aí Até... passou o casamento, eu parei de ranger. Foi engraçado. Então tem Nossa, muita componente psicológica tem associada, né, muito. no bruxismo. Outras coisas que a gente consegue perceber com o paciente que tem bruxismo é desgaste de dente, Isso. fratura de dente, perda óssea, né, na região do osso que suporta o dente, às vezes migração de gengiva. Então tem que ficar atento, né? Fora os problemas articulares, né? Por aumento de pressão, sobrecarga intraarticular. O que é válido também falar que nem todo mundo que vai ter bruxismo vai ter sintomas de dor, né? A Flávia Não, que mandou um emoji. é, Mas casou, Flávia, deu tudo certo, graças a deu Deus. O tudo bruxismo certo. nunca mais apareceu depois do casamento, nem com a chegada dos filhos. É, Mas nem todo o, mundo vai ter sintomas de dor, né? Então, a não, dor, ela é só algo a mais aí. Eu tenho paciente que tem o é, dente bem desgastado, mas não tem dor de cabeça, vive tranquilamente. Tem que se preocupar? Não, tem que se preocupar tanto. tem que só Tem que se cuidar do dente, preocupar, né? Para não acabar, é, acabar o dente antes de acabar a tem que vida, se né? preocupar, assim, Então tem que fazer talvez a placa mil uma relaxante, né? Para plaquinha proteger um pouquinho mais esses dentes, mas assim, tem que ir procurar tratamento de fisioterapia, por exemplo? Talvez não, né? Talvez não. para DTM, não, para bruxismo não, né? Pra bruxismo não. Então, talvez não. O, pode falar. Não, já terminei, vai lá. Eu ia falar alguma coisa sobre o Chile e esqueci. Ah, te Mas tudo cortei. bem. Foi mal, foi Depois mal. eu lembro. Não tem problema. Então, assim, a gente está falando desse modo bem brevemente, bem generalizado, só para pincelando mesmo, passando um pouquinho por uma área e por outra, porque cada assunto, como o Dr. Ricardo falou, daria uma live para cada assunto, né? Para bruxismo nem se Sim. fale, então. Acho que tem muitas polêmicas também em cima É, do bruxismo. Mas aqui o que a gente está abordando é a questão do zumbido. E essa questão que sim, os pacientes que têm o zumbido e têm bruxismo, e têm a DTM, tem que tratar isso, né? Porque pode ser o causador desse zumbido? Pode. Como ele pode ser um a mais, fora questões ansiedade, depressão, a perda auditiva, né? Então a gente tem que atacar todos os componentes aí que possa estar influenciando diretamente nessa percepção do seu zumbido. Como que eu sei que meu zumbido ele é do tipo somatosensorial? Então, já falei aqui para vocês que pode ser um pouco dessa questão da TTM, tem que ter a modulação, né, do zumbido para mais ou para menos, pode ter essa alternância da frequência durante o dia. Às vezes eu acordo de manhã com esse zumbido muito intenso, me indiz algo de bruxismo, de noturno aí presente, né? Porque você acordar já com um zumbido muito alto, pode ter esses componentes aí perceptíveis. E também essa parte das dores, né? E a flutuação desse zumbido. Quando eu faço também uma atividade física, como o Ricardo falou, tá lá, não aperta os dentes, mas vai puxar ferro e né, inconscientemente sem faz essa querer. pressão com os dentes. Que acontece muito, direto, né? A gente vai abrir um pote de alguma coisa, um pote de palmito, você tá lá apertando o dente junto. Então, a gente não tem noção do quanto que a gente realmente joga atenção, a força. Eu não sei se a gente vai virar o Hulk, né? Se a gente ficar apertando os dentes, mas eu não sei como essa questão, esse componente, né, assim, do nosso corpo integra essa questão da maxila mesmo, né? Para tentar reproduzir um pouco mais de força. Então, É, como que isso, a gente aperta aqui e parece que ao mesmo tempo a gente aumenta a nossa força? é, E, sei lá. não, né? Eu acho que como o masseter é um músculo super forte, a gente às vezes inconscientemente fala, eu vou usar o masseter para para Fora abrir quem o vai vidro de abrir, né, palmito. as É. coisas com a boca, Ah, não, tá louco. Aí nem vamos falar, né? que acaba apertando. Então, os É, tratamentos a gente acabou abordando um pouco também sobre isso que o Ricardo falou. Primeiro, tem que ser sempre conservador, evitando evoluir aí para uma cirurgia mesmo, né?
uma artroscopia para evitar o máximo de fatores aí que possa evoluir para algo pior também, né? Uma fibrose, algo a mais. Mas, ô Ricardo, me fala uma coisa, de pacientes assim que você acaba atendendo, DTM acaba sendo, acho que, bem recorrente, né? Hoje em dia, você acha que Na pandemia, do seu na tempo de pandemia profissão aumentou, aí aumentou bastante, né? na pandemia aumentou muito, né? Os casos de DTM, né? Por conta desse componente mesmo psicológico, né? Daquela tensão toda. E os pacientes vinham procurar muito com dor, né? E aí, para a gente diagnosticar, já vou, não sei nem Não, se é pode, pauta, pode, acho que é uma pode. pauta. Então, para ajudar o diagnóstico, a gente faz, primeiro coleta, né, os dados, faz uma anamnese bem feita, conversa com os pacientes para ver como são as características da dor e tal, e depois a gente faz palpação muscular e articular. Né? Então, tem dentro daquele artigo que eu te falei, dos critérios de diagnóstico, né, eles indicam como é que você faz essa palpação, né, então se a gente usa 1 quilo de força para palpar o músculo temporal, né, e uma setter, e meio quilo para palpar em cima da articulação, e depois 1 quilo ao redor dela. E aí, de acordo com a resposta do paciente, você vai classificando as DTMs, né, então, DTM articular, uma dor miofacial, ou uma mialgia local, ou uma dor referida, ou descobre um ponto gatilho, aperta aqui, dói em outro lugar, né? E aí classifica também se ela é uma DTM só muscular, né? Que é até mais comum, por conta do apertamento, né? Do bruxismo, enfim. Ou uma DTM articular ou uma mista, né, que tenha o componente articular e muscular junto. E aí a gente solicita exames. Quando a gente vê que o paciente tem bastante dor ou limitação de abertura, ou muito barulho dentro da articulação, aí a gente solicita exames, e os exames de imagem que a gente precisa ter são a tomografia e a ressonância, né, a tomografia para ver a qualidade do osso, como é que está o osso da articulação, né? Se ele está sofrendo desgaste, se ele tem cisto, se ele tem processos inflamatórios, se ele está em processo degenerativo, né, acontecendo. E depois a gente pede ressonância também magnética para poder avaliar os tecidos moles, como está a integridade dos tecidos, dos discos, das cartilagens, se tem inflamação lá dentro, onde é a inflamação, se é mais perto da cabeça da mandíbula, se é mais perto do teto ali onde a mandíbula articula, né? E aí, dependendo de como for, a gente vai dirigindo o tratamento, né? Para fazer vai dirigindo o tratamento. E aí, entra naquela escala que a gente falou, né? A escadinha do tratamento minimamente invasivo, né? Que a gente atua aí, a Gabi, todo mundo está atuando, né? Para ajudar os pacientes a se livrarem da dor, e depois um tratamento de segundo estágio, aí a gente chama os universitários, né? Então, aqui no consultório, o Dr. André, ele faz a parte de injeção intraarticular, lavagem e injeção. Então, se precisa, né? Se o paciente tiver processos degenerativos ativos, sinais inflamatórios lá dentro da articulação, aí foge um pouco até ao campo da fisioterapia, né? Assim, talvez consiga fazer um pouco de drenagem, alguma coisa, mas não consegue lá dentro, né? Não. Então aí às vezes o que é recomendado é fazer uma lavagem com soro, usa 2 agulhas, uma injeta o soro, a outra o soro sai, né? Com todas as citocinas inflamatórias e tal, resto de célula, e depois já na mesma sessão já injeta um líquido lá dentro, né, para poder ajudar a lubrificar e nutrir a articulação. Vamos resumir assim para não ficar muito específico aí para quem está assistindo. E aí a gente consegue tratar, né, o componente articular do DTM. E o muscular, né, é aquele tratamento, manipulação do músculo. Né? Então, laser, agulhamento, a própria manipulação digital, terapia térmica, às vezes usar o TENS na cervical, né?
Então, são os recursos aí que a fisioterapia brilha, né? Que ajuda bastante. É, a gente sempre E trabalha a com placa para ajudar a relaxar a musculatura, né? Eu acho que a fisioterapia ajuda a tirar a dor do músculo, mas a placa mantém a musculatura relaxada à noite, né? Porque ela tem essa característica de ser miorrelaxante, né? A hora que o paciente está usando, como toca todos os dentes, aquele input dos dentes tocando todos juntos desliga um pouco o cérebro de fazer esses aumento de força muscular e tal, né? O apertamento. para de dar a contração mesmo, né? Que as pessoas É, essa sensação de musculatura cansada já, né? Então, exatamente. E isso tem tudo a ver com depois com o zumbido, né, Gabi? sim. Porque a gente tem, acho que estava lendo, né, sobre o DTM com o zumbido. Então a gente tem um componente que é anatômico, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Quando esses ligamentos, os músculos, eles comprimem ali e podem dar uma interferência no ouvido, né? Criando esse zumbido, né? Existe músculo no véu palatino que é ligado com a tuba auditiva, né? Existe um músculo tensor do tímpano, existe um ligamento que liga o disco articular da articulação lá no ossinho do ouvido, lá o disco maleolar. Então tem alguma ligação anatômica aí das estruturas e que podem levar ao zumbido. E uma outra característica do zumbido ligado com a DTM é o zumbido neuronal, que os núcleos do trigêmeo, do nervo trigêmeo, que passa aqui, né, perto da articulação, eles podem estimular os núcleos auditivos, né, assim, por estímulo externo mesmo, assim, um estimulando o outro, e aí isso ser percebido pelo cérebro como um zumbido, né? Exato. Então, é interessante, né? É muito É, legal. porque são duas vias que andam juntas, né? Então a gente sempre fala que a via somática, né? A via dos músculos, das articulações, da ATM, né? De todas as articulações, na verdade, elas têm uma via e a via auditiva também, né? Então elas vão chegar no cérebro da mesma forma, só que chega num ponto, né? Que elas se comunicam. Então, tanto a parte somática pode interferir na parte auditiva, como a parte auditiva pode interferir na somática. Como, Gabriela, a auditiva interfere? Pessoas normalmente que têm uma perda progressiva, né, auditiva, a gente percebe que às vezes pode ter uma tensão maior em cervical, devido, assim, não só a isso, mas é um fator que pode aumentar a chance, sim, é um fator que pode aumentar a chance, porque se elas se comunicam, uma passa informação para a outra. Então é perfeitamente isso que você falou, né? A gente tem os núcleos ali do nervo do trigêmeo e a gente tem um certo ponto dessas duas vias que elas se bifurcam e elas se comunicam. É dessa forma que a gente explica o zumbido do tipo somatosensorial, que como que uma dor, né? Como as pessoas podem entender melhor por que eu tenho que tratar essa DTM. A gente fala do tratamento também para o bruxismo, apesar dele não ter uma cura, vamos assim dizer, mas ele tem tratamento porque dá para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como assim o zumbido não existe uma cura, porque não é uma doença, mas existe tratamento sim, porque melhora a qualidade de vida da pessoa. Então é dessa forma que a gente consegue atuar para esses tipos. Quem tem o zumbido do tipo somatosensorial, todo mundo vai ter a DTM? Não, não é assim. Né? Mas a DTM pode estar presente em pessoas que tenham o zumbido. E aí pode ter, além disso, né? Pode ter a cefaleia, como eu falei para você, uma cefaleia tensional, pode ter outras questões aí. Às vezes eu também já tive paciente que foi fazer um canal, e aí depois desse canal ele apresentou o zumbido, né? E como que faz, né? É igual o Ricardo tá falando, esse componente do nervo trigêmeo, né? Que são 3 ramos que inervam a nossa região aqui da face. E sendo um desses ramos, essa parte aqui da nossa mandíbula, né? Que também tem inervação ali das raízes, da parte do dente, né? Que manda essa aferência para o nosso cérebro. Então, sim, procedimentos dentários, a retirada de um dente, né? Alguma coisa assim. Eu tenho um paciente que já também retirou o dente, falou, não vou pôr de novo, porque me deu muito transtorno, e esse zumbido apareceu depois disso. E aí é um perereco, porque eu falo para ele atrás disso, porque também, né, não ter o dente ele faz uma falta danada, mas também estamos Pode nesse levar processo. a ter mais apertamento, né? Mais Então, bruxismo.
Vai estar difícil de convencer, eu não ir atrás disso. Ah, me deu muito É, problema, esse zumbido apareceu depois disso, mas a gente vai tentando explicar aos poucos, né, da importância de tentar. Por mais que você tenha tudo ali alinhadinho, tudo bonitinho, pode ser mesmo assim que esse zumbido ele vai diminuir, mas assim, a gente não fala dele sumir, né? Porque sumir eu não posso prometer nada disso pra ninguém. Como eu não posso prometer também que um bruxismo vá sumir. E é, A DTM ela é um pouco mais fácil, né, da gente trabalhar, ela é a chance dela de melhorar é bem maior do que o bruxismo em si, que o bruxismo já é, igual o Ricardo falou, uma questão mais do nosso sistema nervoso central, uma hiperatividade, né, que aí a gente tem que envolver outros componentes psicossomáticos ali juntos, né, é por isso isso tudo. aí. E a parte de avaliação, o Ricardo falou, ele solicita exames. Eu não solicito, eu posso solicitar exames, né, mas a gente já utiliza o que o dentista ou o médico otorrino já solicitou também. Em cima disso, eu faço uma avaliação para ver essas modulações, esses pontos de tensão, se tem um ponto gatilho, um ponto latente, às vezes na região de costas, e vamos trabalhando em conjunto, né? E sempre indico para quem tem o bruxismo ali junto a placa para utilizar, para otimizar o nosso tratamento, né? Tem mais alguma coisa para você falar, Ricardo, que você gostaria de acrescentar, de que não foi Eu acho perguntado? que tem, já que eu estudei um monte de zumbido, vou falar Então aqui fala, tem uma algumas tarefa dicas, de né? casa, que Dicas orgulho. importantes, assim, para triagem, né? Do zumbido, quando a gente desconfia que esse zumbido tem ligação com o componente somatosensorial ou a DTM, né? Uhum, Então, a primeira dica, assim, o zumbido começou quando começou os sintomas da DTM, é legal, sim. né? Você perguntar ao paciente isso, o paciente tem zumbido, mas também tem dor. Nossa, começou junto, né? Porque aí você ajuda a fazer essa triagem. É, o lado que dói, né? O zumbido é do mesmo lado da disfunção, da Uhum, dor, né? Então, talvez essa dor, essa tensão muscular, problema articular esteja interferindo no zumbido e causando, né? Quando o sintoma da DTM piora, o zumbido piora junto, né? Aumenta o incômodo ou a intensidade do zumbido? Sim ou não? Então, isso é legal para você fazer o link entre as duas. E se existe uma modulação do zumbido, né? Ele se aumenta, diminui a frequência quando a gente faz movimento com a mandíbula, né? Então, a abertura, fechamento, lateralidade. sim. Então, se muda um pouco o zumbido quando você faz os movimentos mandibulares. E aí, segundo o que as fisioterapeutas, né, aí dizem, quando esse zumbido melhora com os movimentos articulares, né, movimentos assim, da mandíbula, então esse paciente tem um prognóstico um pouco melhor até da correção do zumbido. E quando você faz o movimento mandibular e o zumbido piora, aí esse prognóstico é pior, né, da correção, da melhora do zumbido. Então é um assunto assim inesgotável, né, Sim, Gabi? sim, Inesgotável. Isso porque a gente está falando só de 10%, né, sim. dos pacientes com zumbido, porque 90% são de origem Viva. auditiva, né? E esses 10% ainda o assunto é inesgotável, é muito legal, né? A É gente, muita acho coisa. que quem descobrir, entender e souber resolver o problema do porquê que acho que entrou no disso, de 80 a 90% das pessoas que apresentam zumbido, apenas ali 10, alguns estudos apontam 15% só disso se incomoda de fato com o zumbido e vai atrás de tratamento. Então, o que a ciência quer saber é isso. Por que só, né, de 80 ali, 90, porque só 10% realmente se incomoda. Então, quando descobrirem algo em cima disso, alguém vai estar milionário, É, né? é, Então, vamos mas ver. o que você falou, as dicas é exatamente essa. E uma curiosidade, talvez, mesmo quem não tenha zumbido, muitas vezes, se for fazer um movimento de boca, abrir a boca, né? O máximo possível, e fazer a protusão, que é jogar a mandíbula para frente, pode apresentar algum tipo de zumbido no ouvido. E a hora que terminar o exercício, possa passar esse zumbido. Porque é justamente assim, a modulação é um atributo, né? É uma coisa que a via somática ela faz. Ela já faz por si só. E quando a gente tem uma melhora, né, em algum movimento, assim, dá uma aquecida no coraçãozinho, nos diz algo bom, mas também não necessariamente quem
né, aumenta ali o zumbido, não vai ter também chances. Existe também a chance de melhorar com um tratamento adequado, mesmo fazendo um movimento de boca e aumentando esse zumbido também, né? Mas quem descobrir aí o que essa população ali, aquela quantidade, por que sofre, por que tá ali, e que descobriu o remédio milagroso, tá? Porque é muita gente sofrendo com esse sintoma, muita gente às vezes não sabe quem procurar, né? Quais os profissionais que tem que ir atrás. E aqui a gente já está falando para vocês que não é só o otorrino, mas ele é o principal, né? Que vai abrir as portas para o restante, e tem que ser um otorrino especialista, né? E depois encaminhar para os profissionais adequados. Lembrando que dentista também tem suas especialidades, né? Se você às vezes passa com o seu dentista ali, porque você faz, não sei, gosta de fazer o clareamento, né? E ele às vezes também trabalha com alguma coisa de placa. Será que essa placa, né, realmente é adequada? Então, dá uma investigada, porque às vezes é com outro profissional que você tem que ir, apesar de você gostar muito daquele, né? Então tem que ver se realmente ele, né, tá sendo sério, tá apresentando porque eu já vi paciente aqui que veio com placa de outros lugares, assim, falou que veio lá da Austrália. Então a gente fala, olha, acho que é melhor você procurar uma outra opinião, porque não é bem assim. Mesma coisa para fisioterapeuta, né? Mesma Fisioterapeuta coisa do mesma fisioterapeuta, é o que eu ia coisa. falar agora, né? Mesma coisa, Que fisioterapeuta. se você tem um convênio, quer fazer pela fisioterapia do convênio, às vezes não dá, porque não dá tempo, né, do fisioterapeuta do convênio fazer a manipulação, identificação dos pontos, fazer, né, a terapia manual. Ele vai pôr ali um ultrassom, um TENS, alguma coisa que dê para fazer assim meio automático, mas que não necessariamente vai resolver o problema, né? Sim. Então, às vezes a gente tem que investir em bons profissionais, né, para poder, né, se livrar desses problemas aí, né, que Com os resultados, porque não é às só vezes mexer, acontece né? comigo, às vezes acontece comigo, eu tô quieto assim, e aí de repente faz tim, né, um barulhinho assim de um zumbido, eu já fico louco, falando, nossa, será que isso vai ficar o tempo todo? Já pensou? E tem gente que convive com isso, né, esse zumbido alto e por muito tempo e muitos anos, e deve ser muito incômodo realmente, né? Então, procure os profissionais aí responsáveis. Eu acho que a árvore, né, do zumbido é o torrino com o fisioterapeuta ali, e depois a gente, como coadjuvante aí na história, o tratamento do relaxamento muscular e tal, a fundo, né, no fonoaudiólogos diagnóstico, também, muito bom. no diagnóstico e às vezes na instalação de um aparelho que deu uma disfarçada aí no zumbido, mas procure, né, ajuda, ninguém precisa ficar sofrendo sozinho, Não. né, sofrendo assim a vida inteira, né? Tá bom? E, Eu acho que isso é, é e acho que o... para as pessoas que seguem a gente, para os profissionais, é saber não replicar a velha frase de que não tem o que fazer. Tá? Então, agora, a partir de hoje, vocês sabem já que tem muito o que fazer, sim. Então, eu agradeço imensamente, Ricardo, você por ter se disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento para Imagina, dividir com a gente. Muito é um obrigada. prazer. Muito obrigada mesmo. Já aprendi muita coisa aqui hoje. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final também. Então, quem quiser seguir o Instituto Bases, ou seguir o Instagram também do Ricardo, e também da clínica, né? Da Do RIS, Rio de Saúde Oral. Saúde Oral, né? Isso, muito bem. Muito obrigada a todos. Vai ficar gravada a live para quem quiser rever. Foram 4 lives esse mês, né? Então tá lá aqui no meu Instagram, do Instituto Bases, e também vai lá para o YouTube, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite. Valeu. Assistam as lives, gente, estão todas muito boas, viu? Eu assisti para me preparar para de hoje Ricardo, você e foi fez então excelente. certinho a tarefa de casa. Que orgulho. Não Claro, velho. esperava menos. Você acha que eu sou bobo? Valeu, gente. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo. Tchau, Gabi. Valeu, obrigado pelo convite. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.